Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus nesta noite, pela sua bondade infinita, pela sua misericórdia para conosco, uma vez mais neste santo altar, com esta responsabilidade tão sublime de falarmos do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia comigo, eu quero ler 2 salmos nesta noite, alguns versículos tão somente. Salmo de número 22 e também Salmo de número 24. Parece que eu e o pastor combinamos o salmo hoje, né, pastor Sisak? É o mesmo Espírito que testifica, é o mesmo Espírito que faz uma grande obra. Meus irmãos, há algum tempo já eu tenho me dedicado bastante, tenho lido bastante e estudado bastante sobre estes salmos messiânicos e tenho sido impactado, tenho ficado impressionado cada vez mais pela quantidade, pelo conteúdo, pela revelação de Deus através da vida do seu servo Davi. Enquanto os irmãos estão me encontrando, eu quero falar sobre o meu livro, Guarde a Sua Essência. Você que ainda não adquiriu este livro, por gentileza, você vai adquirir um bom livro para a sua biblioteca. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que todo dia, tem uma mosca querendo entrar dentro do teu perfume e estragar a tua essência? Então não permita isso, né? Guarde a tua essência. Eu tive uma grande experiência com o Senhor dentro deste livro. Foram horas e horas sentado escrevendo. Alguns momentos a inspiração vinha e eu fui tocando, escrevendo até de madrugada, no outro dia de manhã escrevendo novamente, e muito estudo. Então você vai adquirir um livro extraordinário, compre, doe para alguém. Nós estamos no final do ano, amigo secreto, irmão secreto, amigo da onça. Então você pode comprar um livro extraordinário e abençoar a vida de alguém, um crente, não crente, você vai estar abençoando, tá bom? Depois do culto, vou estar lá no cantinho, os irmãos quiserem comprar, passa cartão, passa pix, passa abraço. Pastor, eu não tenho dinheiro. Você vai ganhar um abraço, só que não vai levar o livro para a sua casa, tá bom? Quero agradecer a Deus também. A minha esposa está dando aula no departamento infantil e ontem nós completamos 22 anos de casados. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa Edilene, depois ela vai ver o vídeo lá em casa. Agradeço a Deus pela vida dela, tem me ajudado muito, me auxiliado nestes desafios diários que nós passamos, e ela tem estado sempre juntamente conosco, nos auxiliando, orando, chorando, e estamos caminhando para a glória do nome do Senhor. Vamos para a Bíblia, Salmo de número 22, verso de número 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu gemido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Vamos para o Salmo de número 24, este salmo fantástico, verso de número 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Tome assento, por gentileza. Meus irmãos, quero vos falar nesta noite sobre o tema, a humilhação e a exaltação do Messias. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós vamos rapidamente identificar que o livro dos Salmos é um livro diferenciado, haja vista que ele é o inário do povo de Israel.
O livro dos Salmos, ele é composto por 150 salmos subdivididos em 5 partes. Quando nós olhamos para os salmos, nós vamos encontrar salmos diversos. Por exemplo, cânticos de aleluia ou cânticos de louvor, cânticos de ação de graça, cânticos de oração e súplica. Nós vamos encontrar cânticos da história bíblica, cânticos ou salmos da majestade divina. Nós vamos encontrar os salmos litúrgicos, salmos de confiança e salmos de devoção. Nós vamos encontrar os cânticos de romagem, nós vamos encontrar também os cânticos da criação, os salmos imprecatórios, mas há uma classificação de salmos também extraordinária, que é referente aos salmos messiânicos. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vamos nos deparar com os seus escritores seletos, entre eles Etam, Amã, os filhos de Coré. Nós vamos encontrar Asaf, Esdras, Salomão, Moisés, e nós vamos encontrar também o mais conhecido deles, o salmista Davi. Haja vista que 50% do livro dos Salmos tem a sua autoria. Quando nós olhamos para os salmos imprecatórios, interessante que alguns teólogos afirmam aproximadamente 14. Champlin, ele afirma aproximadamente 15 salmos messiânicos. Nesses salmos messiânicos, nós vamos encontrar a vida de Cristo, a história de Cristo, o caráter de Cristo, o nascimento de Cristo, a obra eficaz, a obra eficiente do Calvário, o plano da salvação, a sua morte, a redenção. Nós vamos encontrar, mas interessante que no Salmo de número 22, nós vamos encontrar um retrato extraordinário do plano da salvação. Nós vamos encontrar uma obra de arte que Deus entregou ao salmista Davi, que era sobre a morte de Cristo, a morte, o sofrimento e a glória do... Estudando o contexto histórico, eu gosto muito disso. E cada salmo tem um contexto histórico que levou à inspiração deste escritor. Porém, no Salmo de número 22, todos os grandes teólogos, por exemplo, Spurgeon, na página, eu até estou lembrando da página 490, volume 1, ele diz que nenhum momento, nenhuma passagem da vida do salmista Davi poderia contribuir ou levá-lo a relatar algo como se fosse a sua vida. O Wisber, o grande teólogo Wisber, na página 129, ele afirma da mesma maneira. Mas então, qual foi a razão, o que levou o salmista Davi a escrever este salmo tão importante? A Bíblia responde, a Bíblia diz-nos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 29, o pregador da abertura da igreja, Pedro, ele está pregando e a sua palavra é fantástica. No versículo 29, Pedro diz assim: varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele um profeta, e sabendo que Deus lhe havia dito com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Pedro, ele chama Davi de o profeta. Então nós entendemos que Davi recebe como revelação, Davi contempla um vislumbre, ele tem esta revelação acerca do Messias. Mas deixa eu te apontar nesta noite sobre 4 pontos aonde o sofrimento
do Messias, ele é apresentado. O primeiro sofrimento é o abandono do Pai, é o abandono pelo próprio Pai. O texto que nós lemos, ele abre: Deus meu, por que me desamparaste? Esta expressão é a quarta frase de Jesus Cristo enquanto estava na cruz do Calvário, em Mateus capítulo 27, no versículo de número 45, o salmista vem apresentando a este sofrimento, o abandono que o Messias iria enfrentar. Então ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Ele está vendo o próprio rei Davi, o salmista Davi, o profeta Davi, ele está tendo esta revelação do sofrimento do Messias na cruz do Calvário, o abandono pelo próprio Pai. E você pergunta: mas irmão Marcelo, Deus é um Deus tão amoroso, Deus é o amor, por que razão levou Deus Pai a abandonar o seu próprio Filho na cruz do Calvário? E eu quero te responder. Diz-nos a Bíblia, Isaías capítulo 53, no verso de número 6: todos nós andávamos desgarrados, mas aprouve ao Senhor fazer cair sobre ele toda a iniquidade da raça humana. No versículo de número 10, diz a palavra do Senhor: agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21, aquele que não conheceu o pecado, ele tornou-se pecado para nos resgatar da sentença do pecado. Gálatas capítulo 3, no versículo 13, ele tornou-se maldito, ele tornou-se a maldição para nos resgatar. Jesus, ele passaria por este abandono, porque todo o pecado da raça humana recaiu sobre ele, e naquele momento ele estava carregando o peso do pecado sobre os seus ombros. Em segundo lugar, em segundo momento, o Messias apresentado neste salmo, ele sofreria o desprezo pelo povo. Se você estiver com a Bíblia aberta, você vai ver comigo no verso de número 6, ele diz assim: mas eu sou firme. Quando ele está representando esta expressão, ele está falando: eu não tenho importância alguma, eu não tenho valor algum, mas eu sou verme e não homem, opróbrio ou a vergonha dos homens e desprezado pelo povo. No versículo no verso de número 7, a nossa estrutura balança, porque 1000 anos antes da crucificação de Cristo, o salmista estava apresentando não somente os fatos, mas até também os gestos daquele povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça. E quando passam, que coisa linda, até gesto 1000 anos antes foi revelado a Davi. Mas Davi também continua dizendo: confiou no Senhor. Quem passa olha, diz: confiou no Senhor, que o Senhor o livre, que o Senhor o tire daí, porque nele tem prazer. Em terceiro lugar, é apresentado também o sofrimento do Messias, e relatado nesta obra de arte, uma verdadeira obra de arte, o sofrimento que o Messias sofreria no seu próprio corpo. Se você olhar comigo no verso de número 14: como água me
derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Jesus na cruz do Calvário, o seu corpo fixado na cruz, por cravos nas mãos e nos pés. Jesus não tem aonde apoiar o seu corpo forma um ângulo de 45 graus, e ele está desconjuntado, sentindo dores, cãibras, sentindo uma compressão terrível no peito, na região do tórax. Se você olhar comigo no 15, a minha força se secou como um caco. Olha o detalhe, e a língua se me pega ao meu paladar. Jesus, ele derramou sangue, Jesus, ele suou, Jesus estava desidratado, perdendo sangue, a ponto das glândulas salivares secarem, e a sua língua a pegar ao céu da sua boca. O próprio evangelista João, no capítulo 19, ele brada e diz o que Jesus sentiu, e Jesus disse: tenho sede. Mas não somente neste texto, mas em outro salmo também, Salmo 62, se não falha a minha memória, o salmista Davi também relata que o Senhor Jesus sentiu uma sede intensa, mas não para por aqui. Ele continua no sofrimento no corpo, a língua se apegou ao paladar, e ele continua: transpassaram-me os pés e mãos. Davi não fazia ideia que tipo de morte que era essa, mas 1000 anos antes ele estava relatando que o Messias seria transpassado pés e mãos. Se você olhar comigo no verso 17, poderiam contar todos os meus ossos. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus sofreu quatro flagelos terríveis que o moelo, mas um destes flagelos de Azorraque rasgavam as suas costas, e não somente a região das suas costas, mas também a região das suas costelas. Passavam e podiam contar-lhe os ossos. Meu Deus do céu! Mas nós vemos também, e para fecharmos esta parte, nós vemos também o sofrimento, o quarto sofrimento, a ferocidade dos algozes. Davi também contempla em volta da cruz. O próprio salmista usa os touros de Bazã. Ele também apresenta e diz: os touros de Bazã me cercaram. Eram touros adestrados para matar. Touros de Bazã me cercaram. Mas ele continua usando feras para representar o tamanho da ferocidade desses algozes. Ele também apresenta o leão. O leão abriu a sua boca. No verso 13, abriram contra mim a sua boca como um leão. Mas ele não para, e no 16 ele também diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores que me cercou. O salmista diz algo extraordinário: rasgaram as suas vestes, dividiram as suas vestes. Se acabasse o salmo no verso 21, nós iríamos para casa triste. Se acabasse o salmo no verso de número 21, nós iríamos para a casa de cabeça baixa, e dizendo: a revelação acabou no Cristo sofrendo, no Cristo sendo zombado, sendo afligido, sendo esmagado, sendo rejeitado pelo povo, por Deus. Mas deixa eu alegrar o teu coração nesta noite, porque no verso de número 22, o tom do salmo muda. O tom da música muda. A tinta da caneta de Davi não acabou. A história não acabou. A história do salmo, ele não acabou. Porque olha comigo no 22. Então declararei o
teu nome, aos meus irmãos declararei o teu nome. No verso de número 22, o salmista Davi, ele assinala, ele carimba que o Messias, ele sofreu, mas ele venceu, e o nome dele seria declarado aos irmãos. Sabe o que é isto? Davi está dizendo agora, ele é o Redentor exaltado, ele é o Redentor vencedor, que reunirá todos os irmãos, ou todos os redimidos que nele creem. Se eu dei 4 bases para o sofrimento, eu quero dar 4 ou 5 bases, mas não vai dar tempo, eu quero entrar no Salmo 24. Eu quero dar só 4 bases sobre a vitória. Se ele sofreu, ele também venceu. Se ele sofreu, ele também teria o seu nome declarado entre os irmãos. Tanto que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele usa esta declaração do salmista Davi, falando sobre o Messias vencedor. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Observa comigo, você está com a Bíblia aberta. Observe que o tom triste, o tom de sofrimento, ele termina no 21, e do 22 para frente a coisa muda. Muda tanto que, se você olhar comigo, você vai ver, no 22 tem a palavra louvar-te-ei. No 23 tem a palavra louvai-o. No 25 tem também a palavra o meu louvor. E no 26 também tem a palavra louvarão ao Senhor. O tom da música mudou. E no verso de número 23 tem até um glorificai-o. O salmista retrata a vitória de Cristo, o louvor da sua vitória. Nós poderíamos falar sobre 4 bases aqui. O primeiro benefício com a vitória de Cristo é que o socorro dos aflitos seria ouvido. Verso 24, nem escondeu o seu rosto quando ele clamou e ouviu. No verso de número 26, a última parte, o vosso coração viverá eternamente. Aqueles que têm o coração voltado para Cristo, ele viverá eternamente. Mas eu quero fechar no 29. Se você olhar comigo no 28, no 28, o salmista sobe a entonação, e ele vê, ele contempla, ele recebe esta visão de uma forma macro, e ele diz: porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Olha o 29, todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que desceu ao pó se prostrarão perante ele. Deixa eu te dizer uma coisa, o salmista contempla que o Messias, ele dominará, ele reinará sobre as nações, e diante dele todos os joelhos se dobrarão. Eu vou repetir: diante dele todos os joelhos se dobrarão. Um dia, levanta a mão para o alto, todos os joelhos se dobrarão. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que um dia Anás e Caifás se dobrará diante dele e dirá: tu és o Messias. Nós não sabemos quando, mas um dia Herodes o grande, Herodes se dobrará e vai dizer: eu tentei matá-lo, mas realmente tu és o Messias. Pilatos vai se dobrar também e dizer: verdadeiramente tu és o Messias. E muitos se dobrarão, Domiciliano, Diocleciano, eles se dobrarão e terão que dizer: verdadeiramente tu és o Messias. O apóstolo Paulo foi tão feliz quando ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de servo de homem, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus Pai
o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho, se dobre todo joelho, se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Davi contempla o Messias sendo exaltado, o Messias sendo glorificado. Olha comigo no 30, uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. O nome do Messias seria apresentado de geração para geração. O 31 é para fechar com chave de ouro. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, vírgula, porquanto ele o fez, porquanto ele consumou, porquanto ele realizou. Observa comigo, o Salmo 22 começa com uma frase de desprezo, Deus meu, mas termina com ele fez, ele consumou, ele realizou, ele não deixou nada por aberto. Ele começou na cruz e ele terminou na cruz. Ele concluiu o plano da salvação. Ele fez, ele concluiu. No Salmo 22, nós vemos o Salmo da cruz. No Salmo 24, nós vemos o Salmo da coroa. No Salmo 22 ele sofre. No Salmo 24 ele é glorificado. No Salmo 22 ele sente a falta do Pai. No Salmo 24 ele vai estar à direita do Pai. No Salmo 22 ele diz: eu sou verme. No Salmo 24 ele é aclamado o Rei da Glória. No Salmo 22 tem cruz. No Salmo 24 tem exaltação, tem trono, tem uma recepção extraordinária. Salmo 22 aponta para o passado, Salmo 24 aponta para o futuro. Qual o contexto histórico do Salmo 24? O salmista Davi está retornando da casa de Obed-edom, e ele está retornando, eu estou lembrando até da página que eu li isso, irmãos. Spurgeon, no livro de número 1 do box de Salmos, na página 490, ele fala sobre isso. Davi está retornando com a arca da casa de Obed-edom, e quando ele está retornando, observe que o Salmo 24, ele é um cântico antifônico. Por que razão isto? Se você está com a Bíblia aberta comigo, você vai reparar que há um coral aqui cantando. No verso de número 3, uma voz solo. Eles estão voltando com a arca no ombro, anda 6 passos, para, sacrifica, e estão adorando. No verso 3, há uma voz solo, que levanta e diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Perceba comigo, que no verso de número 4, uma divisão de vozes do coral, ele entra e diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quando acaba esta frase, outra parte do coral, eles entram com o verso de número 5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, mentaliza comigo, tenta imaginar comigo, a arca no ombro, a arca retornando para casa. Davi, possivelmente, ele vem na frente
frente e ele ergue a voz e diz: quem habitará no templo do Senhor? Uma parte do coral ergue a voz e grita: aquele que é limpo de mão, é puro de coração. Outra parte do coral também grita e eleva a sua voz e diz: este receberá a bênção do Senhor. Mas olha comigo, que de repente ele chega diante da porta da cidade, e há um significado muito rico sobre essas portas. Comércio, a administração, era tudo feito nessas portas. Quando Davi contempla a porta, Davi não grita: abram-se as portas, mas ele diz: levanta-se as portas. Por que razão? Spurgeon explica que quando chegava alguém, um civil ou alguém comum daquela cidade, as portas se abriam. Mas quando chegava alguém de muita importância, essas portas elas eram levantadas, como se fossem corrediças, e essas portas eram erguidas, porque quem estava chegando era uma celebridade, era alguém de muita importância, era um rei, ou era alguém muito relevante. Davi, quando contempla as portas, ele diz: não, quem está vindo conosco aqui é alguém muito importante, não é justo, não é digno que a porta se abram, então se levantem as portas se levantam. Jesus, interessante, Spurgeon diz que na época, todos os dias um salmo era cantado na cidade. No dia de domingo, o primeiro dia da semana, era o salmo da ascensão, que é o salmo de número 24. E quando então eles estão naquele dia, cantando o salmo 24, Jesus está entrando pelas portas da cidade de Jerusalém, cumprindo na íntegra uma profecia messiânica, escrita em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegrem-se, ó filhas de Sião, o teu rei virá a ti, montado em um jumentinho, e ele entrará, e está se cumprindo literalmente. Jesus está entrando na cidade, montado em um jumentinho. Dentro da cidade eles estão cantando: levantai, ó portas, e está se cumprindo literalmente, porque Jesus está entrando pela cidade. Mas eles disseram: Jesus, manda que os teus seguidores fiquem quietos. Diz a Bíblia, Jesus chorou. E Jesus diz: ah, Jerusalém, se pelo menos hoje, se pelo menos neste dia, vocês entendessem o que está acontecendo, se pelo menos neste dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus cumpriu o seu plano, e o Salmo 24, ele fala-nos, ele mostra-nos, ele nos apresenta a exaltação do Messias. Jesus ficou na terra por 40 dias, e em Betânia, diante de 500 irmãos, Jesus então, ele retorna, ele é assunto ao céu, a sua ascensão, e ele retorna para o céu. Dá para você imaginar comigo, Jesus chegando no céu? Dá para você imaginar comigo, Jesus entrando pelos portões da eternidade no céu? Ele um dia desceu, ele um dia deixou a sua glória, revestiu-se da nossa pele, ele veio na nossa terra, andou no nosso solo, bebeu da nossa água, comeu do nosso pão, sentiu as nossas dores, mas este Cristo forte e poderoso, ele venceu, ele triunfou, e ele é agora recebido na eternidade uma vez mais. Estudando, poderia até falar um pouco de Apocalipse capítulo 5, mas deixa para outro dia.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Imagine comigo, irmão. Jesus para no portão da entrada. E o vencedor, o que venceu a morte, o que venceu o vitupério, o que venceu o sistema, o que venceu o pecado. Por um homem entrou o pecado, mas por ele o pecado foi removido, e a graça foi religada, a comunhão foi religada. Imagina comigo, Jesus adentrando aos portões celestiais, os anjos prestando continência, porque quem está entrando? O Deus forte, o Senhor forte e poderoso. Repare que é no singular, forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra, é Ele, singular. Mas deixa eu te falar uma coisa, é que o Salmo não para aqui. O Salmo tem outro momento, mas esse outro momento não é o Messias forte e poderoso, é o Messias, o Senhor dos exércitos. É outra configuração. Quer ver comigo? A igreja está no céu, na eternidade. Nós estaremos com Ele, nas bodas do Cordeiro. Estaremos recebendo os galardões pelas nossas obras. O anticristo dominando aqui embaixo. Mas há uma promessa. Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 13, diz que Jerusalém será tomada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas, haverá um grande sofrimento. Mas diz a Bíblia, Zacarias capítulo 14, que Ele descerá, Jerusalém, o povo do Senhor clamará e Ele descerá, Jesus Cristo descerá uma vez mais. Judas, do verso de número 14, vede, Ele vem com seus milhares de santos, Ele virá pessoalmente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na primeira vinda, Ele veio como servo sofredor, mas na segunda vinda, Ele virá como o Senhor dos exércitos, com vara de ferro para reger as nações. A primeira vinda, Ele veio em um jumentinho, mas agora é diferente, porque Ele virá montado em um cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Zacarias capítulo 14 diz que Ele descerá pessoalmente no Monte das Oliveiras, mas a última vez que Ele esteve no Monte das Oliveiras, Ele chorou, Ele derramou sangue, mas agora Ele não vem mais para derramar sangue, Ele vem para guerrear em prol do seu povo, o povo de Israel. Diz a Bíblia que Ele descerá no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá ao meio, mediante o poder da sua glória. E Jesus entrará na cidade para resgatar o seu povo. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Agora é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, o Senhor que veio para livrar o seu povo. Ele é o Rei da Glória. Interessante, fica em pé comigo. Zacarias capítulo 14, versículo de número 9. Um será o rei na terra. O seu nome, o Senhor é o seu nome. Eu quero te convidar para você colocar a mão sobre o teu coração nesse exato instante. Você que está com alguma enfermidade, Jesus tomou a sua enfermidade na cruz. Jesus levou as suas dores, as suas dificuldades, as suas enfermidades, Ele a cravou na cruz do Calvário. Eu quero te convidar neste momento para você colocar a sua fé em ação.
Enquanto nós vamos orar neste momento, o Senhor vai tocar nos teus rins, o Senhor vai tocar nos teus ossos, o Senhor vai tocar no seu sistema nervoso que está abalado, o Senhor vai tocar no teu corpo que está com dor, e o Senhor há de repreender agora, hoje, neste momento. Fecha agora os teus olhos, eu quero orar juntamente contigo neste exato momento. Espírito do Senhor, neste momento, Pai, passa no meio do teu povo, passa no meio da tua igreja agora, aonde houver uma dor alojada, seja ela nos ossos, no pulmão, no rim, repreenda agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade sai agora em retirada. Toda enfermidade sai agora em retirada. Toda enfermidade sai agora em retirada. Visita, Senhor, o nosso irmão Tiago. Visita, ó Pai, o nosso irmão Davi Cruz. Toca no seu corpo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, e venha operando um milagre para a glória do teu nome. Alguém no nosso meio, afastado da presença do Senhor, e deseja voltar para Cristo hoje, nesta noite, faça assim com a tua mão. Alguém afastado, venha, irmão, venha, rapidinho, venha para cá. Alguém afastado que deseja voltar para Cristo hoje, nesta noite, a primeira alma está vindo. Tem mais alguém? Faça assim com a tua mão, faça assim com a tua mão. Você que está afastado por alguma razão que nós nem queremos saber, você parou na caminhada, parou na fé, eu quero te convidar para você voltar para Cristo hoje. Alguém afastado? Há mais alguém afastado? Algum irmão acompanha este jovem aqui? Há mais alguém afastado e deseja voltar para Cristo hoje? Venha, mais uma alma está vindo, venha. A segunda alma está vindo. Há mais alguém que queira voltar para Cristo hoje, nesta noite? Alguém que queira aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua alma, hoje, nesta noite? Venha aqui à frente, jovem. Venha aqui à frente. Alguma das jovens acompanha ela aqui. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja retornar para Cristo, voltar para Cristo, se reconciliar com Cristo nesta noite? Há mais alguém? Está vindo mais uma ali. O Rei da Glória está salvando. O Rei da Glória está salvando. 3 estão aqui na frente. Isso. Há mais alguém? Há mais alguém? Faça assim com a tua mão. Pastor, eu tenho vergonha. Vergonha é pecar e o diabo mostrar o pecado. Aí é vergonha. Mas de reconciliar, de vir à frente, meu irmão, não é vergonha não. Há mais alguém? Não há mais. Não há. Vamos orar? Vamos fazer mais uma oração? Erga a tua mão aqui à frente. A jovem está chorando, está se reconciliando com Cristo, chorando. Oh, aleluia, o Espírito Santo entrando, renovando. Estenda as mãos para cá. Deus, nós te damos graça. Nesta noite essas duas vidas estão se reconciliando contigo. Este varão e esta jovem estão voltando para a tua presença. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor renove esta aliança com eles hoje. Venha trazendo uma restauração espiritual, um renovo espiritual. Venha fazendo algo novo na vida deles. Renova, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Arranca, limpa, restaura e faça morada para a glória do teu nome, em nome de